mais uma vez juntos para continuarmos o estudo do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. São os casos vividos pelo médico Dr. Inácio Ferreira no Hospital de Uberaba. Consequências do passado. Há tempos, por uma colega, nos foi apresentado um senhor já de idade que viera de uma pequena localidade no estado do Rio, trazendo um filho para se submeter a um tratamento. Meu filho, dizia o ancião, é um rapaz forte, sadio, com 26 anos de idade, possuidor de bons sentimentos, inteligente, ao contrário dos demais irmãos, tem proporcionado à família um desgosto profundo. O álcool. De uns 6 anos para cá, apesar de conselhos, rogos, remédios e tratamentos médicos, não tem sido possível livrá-lo desse vício. Tudo tenho feito por ele, e ainda não desisti dos recursos da medicina e do auxílio de Deus para fazer com que ele deixe esse vício maldito. Internamos o rapaz e poucos nos demoramos em nos dirigir para um sanatório, ávidos para a observação, de assistir de qualquer um dos quadros por que passavam esses intoxicados, ou a forte reação violenta, natural, em que quase todos alcoólatras, ou manifestações do delirium tremens, peculiar dos intoxicados inveterados, ou ainda, pelo menos, o abatimento físico, o estado quase pré-agônico da fase final, em que se processa a desintoxicação através dos humores orgânicos. Nada disso pudemos observar, nem a revolta natural por se ver internado, privado da sua liberdade, nem o estado de insensibilidade, nem ainda as desordens de percepção com ilusões e alucinação. Nada de incoerência de ideias, nada de atos impulsivos. O que encontramos foi um rapaz tratável, demonstrando fina educação, amável, obediente, senhor de suas ideias, de seu raciocínio, de todas as percepções de uma criatura normal. Nosso desapontamento de observador foi grande e a curiosidade dos olhos materiais foi substituída pela dos olhos espirituais, transformando o desapontamento em compaixão, pois antevemos logo uma dessas tristes tragédias que salteiam os lares. Reconheço, faço mal abrigando esse vício, tudo tenho feito para deixá-lo, mas palavra, doutor, tem sido impossível. Ele sobrepuja a minha vontade e me arrasta facilmente. Reconhecia o seu mal. Falava sobre o pai, sobre os irmãos e sobre os amigos, envergonhado perante todos eles e ao mesmo tempo agradecido pelo esforço que todos faziam para afastá-lo daquele caminho. Alguns dias após, tivemos o relato de sua vida passada e com ele a origem do porquê do vício que sobrepujava a sua vontade. Resumindo, eis o resultado do que teria de arrastar na vida atual. Em existência passada, muito rico por herança, senhor de vastos latifúndios, ainda moço, foi arrastado por um amigo à casa de uma mundana famosa de sua beleza. Admirou-se a princípio dessa amizade, pois o amigo que o arrastara era irmão daquela que se tornaria em pouco sua amante e mais tarde sua esposa, pois soubera com artimanhas de hipocrisias arrastá-lo ao casamento. Efetuado, este só então percebeu que nada mais desejavam que usufruir da sua fortuna, mas fascinado pela sua beleza e vencido pela sua habilidade, foi arrastado a todos os antros onde impera o vício, tornando-se em pouco tempo um alcoólatra inveterado. Perdeu toda a sua fortuna e com ela o amigo e a esposa. Apaixonado, na miséria, sempre alcoolizado, tentou o suicídio. Não morreu logo devido aos cuidados do seu cunhado, que, arrependido, levou-o a uma casa de saúde, postando-se à sua cabeceira e tudo fazendo para salvá-lo. Durante a sua lenta agonia, presa de sofrimentos horríveis, no seu delírio, não deixava de pronunciar o nome da esposa. Tudo isso, para o cunhado, que estava à sua cabeceira, não deixava de ser uma demonstração de verdadeira amizade à sua irmã. Arrependido, mais ainda, pelo seu ato de arrastá-lo para os braços da irmã e aos vícios mais deprimentes, mormente o álcool, sempre alimentou o desejo de levantá-lo moralmente, e este desejo foi tão grande, tão sincero, que desencarnado ainda o conservou e veio nessa existência como pai do paciente.
Sempre manteve o firme propósito de ampará-lo, e tudo tem feito pelo filho. Bem caro continua pagando o ato infeliz que praticou antes, movido pela ambição do ouro, pois o espírito do rapaz, trazendo consigo a reminiscência daquela vida passada ante o pai, a lembrança da esposa e da irmã, tornava-se mais viva, produzindo-lhe a revolta e com ela a mágoa, procurando então esquecimento nos vapores alcoólicos. Como vemos, não se trata de um caso de obsessão. O rapaz é médium sensitivo e isto contribui para que seu espírito pressinta, na pessoa do pai, o causador da sua felicidade de outrora. Revolta-se como filho, respeitando o genitor, lhe devota ódio sem, contudo, manifestá-lo, sem mesmo saber a sua causa e origem, trazendo consigo o psiquismo intoxicado, facilmente é arrastado para a perpetuação do vício. Ciente dos pormenores de sua vida passada, consequentemente da origem do seu vício, da causa primordial atual, a presença do seu genitor não nos foi difícil, pelos meios apropriados, levar ao ego do paciente o despertar para o perdão, procurando sufocar a recordação daquele amor infeliz, influenciando-o para o desejo de um novo afeto mais nobre e mais sincero. E o conseguimos, despertando seu espírito para a luta futura, fazendo com que procurasse pelo perdão não só esquecer o momento de fraqueza daqueles que o arrastaram para o caminho da amargura, como também se sublimasse ante si mesmo o seu genitor, em compensação pelo arrependimento e desgostos que não conseguiram abater ou atenuar o desejo de ampará-lo no esforço sacrossanto de fazer dele um homem digno perante a sociedade e um espírito digno perante Deus. E o conseguimos porque, passado um ano, tivemos suas notícias. Envolta com as novas que estava para construir o seu lar, prova que o seu espírito havia lançado o véu do esquecimento sobre o passado, na intenção de procurar no futuro um afeto sincero e digno no qual pudesse apoiar-se para a continuação da vida material. Vida de esperança, de luta, sofrimento em prol da própria evolução, do próprio aprimoramento. Muitas vezes, quando a gente conhece as razões do mal, o mal se resolve. Mais uma vez, concluímos um capítulo. Aguardo a companhia de todos na próxima leitura. Abraços.